Há muitos milênios, um dos orbes da capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberam, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração, e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Muitos espíritos superiores vieram da capela para o planeta Terra. O fato de ser evoluído, você sabe que quando a gente reencarna, muita coisa se apaga. Eles saíram de lá e vieram para cá. Vários povos, dos quais um deles os egípcios, outro povo os hebreus, outros os arianos, e se encarnaram aqui em vários lugares do planeta. Então, os egípcios nos legaram realmente muitas informações importantes com relação à imortalidade da alma, porque, na verdade, as pirâmides são grandes símbolos da certeza de algo do outro lado. E foi na alta classe egípcia que o profeta Moisés foi educado. E deu a Moisés no monte Sinai as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Não matarás. Não cometi assassinato, nem contratei ninguém para matar por mim. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não acusei ninguém falsamente, nem jamais apoiei nenhuma falsa acusação. Não furtarás. Não roubei, não me apropriei de coisas que não me pertenciam. Moisés teve uma escola, na verdade, egípcia. Ele filtrou tudo que ele conhecia dos sumérios, dos assírios, dos babilônios e dos próprios egípcios. Eu não digo que ele tenha simplificado o livro dos mortos, mas tenha tirado a essência. Eu acho que Moisés fez uma avaliação de tudo aquilo e retirou dali os 10 mandamentos. Deus grafou em letras de fogo nas tábuas da lei os 10 mandamentos. Através de quem? Através, nós poderíamos dizer assim, de uma chama chamada Moisés. Todos os fenômenos que aconteceram em torno de Moisés foram fenômenos espirituais que ele, na verdade, foi o grande canal para o monoteísmo, para a implantação do monoteísmo no mundo. Então ele ouvia e escrevia. Existe muita coisa mundana na Bíblia, muito sangue, muita guerra, muito adultério,
Mas a gente tem que separar o que é divino do que é humano na Bíblia, do que é material do que é espiritual. A Bíblia não contém erros. Nós erramos ao interpretá-la. Nós nos equivocamos ao interpretá-la. Por isso que é preciso saber quando foi escrito, por quem foi escrito, para quem foi escrito e qual a situação política, social que envolvia o fato que a Bíblia está narrando. Imagine Deus me pedir para eu sacrificar o meu filho. Não sacrifique bodes nem nada, nem carneiro, vai sacrificar o seu filho. O que é o seu filho? São as nossas produções. Você é capaz de sacrificar aquilo que você diz que é seu? Mesmo quando Abraão sai sem Sara saber do que ele ia fazer, ele vai com um grupo. Quando ele chega no sopé do Monte Moriá, onde hoje está o templo lá, a cúpula dourada lá em Jerusalém, quando ele chega ali no sopé, ele diz para os que ficaram: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão não disse, nós vamos e eu voltarei. O que deduz que ele já sabia que ele não ia sacrificar o filho. Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando vacilareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se é Baal, segue-o. O rei achava que o Deus verdadeiro é o Deus Baal e mandou os seus súditos para o Monte Carmelo. E Elias fez um desafio, que eles se colocassem no novilho e orassem ao Deus dele para mandar um fogo para assar aquele novilho. E diz a história que os sacerdotes começaram a orar e não conseguiram nada. E aí Elias mandou colocar água, ele orou a Deus e desceu um fogo e destruiu tudo e queimou tudo. Diz que até a água incendiou e Elias com isso provou que o verdadeiro Deus era o Deus de Elias e não o Deus Baal. Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Então entenderam os discípulos que se referia João o Batista. No Monte Carmelo, ele mandou degolar os 400 sacerdotes. O Elias semeou na carne. Matou, foi morto. De Elias voltou como a reencarnação de João Batista. Ninguém foge às consequências dos seus atos. O João Batista, quando estava lá no Jordão batizando e apareceu muitos daqueles lá, será que alguns daqueles não eram sacerdotes de Baal reencarnados? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O Vaticano. Daqui partem importantes decisões da religião cristã com o maior número de fiéis. A Igreja Católica dos dias de hoje estende ações de evangelização, de promoção social e assistencial em todas as partes do mundo. Mas o catolicismo já teve seus anos de escuridão. Anos em que atuou na modificação da história cristã, visando atender a interesses mundanos. Roma e a Igreja Católica, no passado, estiveram juntas por objetivos nada cristãos. Foi na Anatólia, atualmente a Turquia, que se deu início ao processo de manipulação da história de Jesus, que se estende até os dias de hoje. E esse processo se iniciou com Constantino. Por ironia, o primeiro imperador romano que abriu os braços para o cristianismo. Até Constantino, o cristianismo foi cristianismo. Depois de Constantino, aquele cristianismo do primeiro, segundo, terceiro século não chegou até nós. E Constantino viu que havia uma corrente grande de seguidores de Jesus, que ele não poderia vencer, mas que ele se aliando como imperador romano e conseguia ser com isso, politicamente, a figura mais importante. Nesse lugar, às margens do lago de Niceia, estão as muralhas que pertenceram ao Império Romano. Foi a partir daqui que Constantino, no ano de 325, chefiou o primeiro concílio, chamado Concílio de Niceia, que a história cristã começou a ser mudada e destruída.
Atanásio foi um padre, ele era uma figura muito importante, mas ao mesmo tempo Atanásio ele legislava por cartas. E foi ele quem determinou essa divindade de Jesus que o Concílio de Nicéia criou. Foi uma coisa puramente induzida e imposta por Constantino e todo aquele grupo contra o movimento do arianismo, uma corrente que defendia que Jesus não era Deus. Ele dizia que Jesus era maior do que os homens e menor do que Deus. O que está compatível de acordo com o que falava toda a comunidade primitiva de Jerusalém, a comunidade discipular dirigida por Tiago, irmão de Jesus, e isso tem raízes e base no Evangelho. Quando a igreja fechou questão com a doutrina de Atanásio, havia um problema. Deus teria nascido do sexo. Eis que uma mulher jovem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. A virgindade física é até o momento que a mulher não conhece homem. No momento que ela conheceu, ela deixou de ser. Mas a pureza espiritual, ela existe antes, durante ou depois da mulher ser ou não ser virgem. Porque cá entre nós, se a gente analisar, existem muitas mulheres que são virgens, no entanto, a pureza espiritual é mínima. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Jesus, para ser o Messias, tinha que ser descendente de Davi. Porque o Messias tinha que ser primogênito. Veja que o Evangelho de Mateus começa dizendo: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, Judá usou Faré, Faré Manassés, etc, etc, etc. E vai, quando chega lá em Jacó, gerou a José. Aí vem o malabarismo para a questão da virgindade de Maria. Jacó gerou a José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Tirou José da jogada. Já o Evangelho dos Ebionitas, em hebraico, do original, diz assim: Jacó gerou a José, o pai de Jesus, chamado Messias. Maria não aparece. Porque se Jesus não for filho de José, ele não é o Messias. Olha a situação aí, como é que fica. Perante a visão judaica. Então a igreja, com seus concílios, agora voltamos à questão anterior, tentou manipular isso de tal forma que criou a virgindade antes, durante e depois, como se isso fosse importante fisicamente para que Maria fosse a mãe de Jesus, como se o sexo fosse uma coisa impura. O sexo não é puro nem impuro, puro e impuro é o que você faz do uso dele. O acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam ficavam extasiados com a sua inteligência e com suas respostas. Situado na margem noroeste do Mar Morto, encontra-se o sítio arqueológico de Qumran, onde foram descobertos em 1947 os manuscritos do Mar Morto. Um conjunto de papiros que são, de longe, a versão mais antiga e preservada do texto bíblico. Aqui viviam, entre o século II a.C. e o primeiro século da era cristã, os essênios, uma seita judaica que havia se afastado dos grandes centros da época de Jesus. Viviam uma vida quase monástica. O jejum, as rezas e a realização de rituais de purificação faziam parte dessa sociedade. Eles observavam rigorosamente os mandamentos de Moisés e obedeciam a uma estrita regra de disciplina codificada em manuscritos que regulavam todos os detalhes da vida diária. Alguns historiadores acreditam que João Batista era essênio. Existe até quem defenda que Jesus teria passado sua juventude aqui. Com relação ao período de 12 a 30 anos de Jesus, esse período chamado vida oculta, em torno disso existem muitas teorias. Que Jesus foi viver na Índia, que depois que Jesus discutiu com os doutores, ficou muito pretendido por ter sido um fenômeno. Eu vejo muita coerência entre a filosofia dos essênios. O que Jesus defendia é tanto que existe um grande pergaminho que foi achado, que é a luta entre os filhos da treva contra os filhos da luz, que os essênios se intitulavam filhos da luz.
E Jesus utilizou algumas vezes a frase, eu sou a luz do mundo. Os manuscritos do Mar Morto, localizados nessas montanhas, não são os únicos textos judaico-cristãos que sobreviveram intactos ao longo dos séculos. O Evangelho de Tomé é um deles e foi encontrado em 1945 no Egito. Trata-se de um evangelho apócrifo que não é aceito pela Igreja como outros. É como se a espiritualidade tivesse preservado na Judéia a primeira aliança e no Egito a segunda. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Dogma é algo que não se discute. É ponto passivo, vem de cima para baixo, me desculpa a expressão, é imposto e você não pode contestar. Que aquilo que era dogma no passado não é hoje. Aquilo que no passado era objeto de asserção rigorosa, vai mudando. Muitas religiões criaram dogmas em torno de Jesus. Por exemplo, o dogma da ressurreição, o dogma do sangue, o dogma da trindade. Que se criou isso e ninguém pode discutir. É roubar do ser humano o direito de raciocinar, de refletir, de tirar suas próprias conclusões e até negar a ciência. E imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue e o espalharás sobre o altar ao redor. Quem visita Israel e os locais onde supostamente teriam acontecido os grandes eventos evangélicos se depara com um país cheio de espiritualidade. Por outro lado, em quase todos os locais são vistos rituais e dogmatismos que, em uma análise profunda e racional, pouco tem a ver com a mensagem trazida pelo Cristo. Esta é a Igreja da Natividade, em Belém. O local é administrado por várias denominações cristãs. Uma parte pertence aos gregos ortodoxos, outra aos armênios ortodoxos, e outra aos católicos apostólicos romanos. Abaixo da igreja está o local onde acreditam que teria nascido Jesus, a manjedoura. É um ambiente cheio de ritualismo. Na parte que pertence aos gregos ortodoxos, os católicos apostólicos romanos não podem rezar missa e vice-versa. Detalhe, um local fica a menos de 2 metros de distância do outro. И прият жену свою, и не знаешь и я, донде же роди сына своего первенца, и нарече имя ему. A limpeza, então, é quase uma missa. O ambiente só pode ser limpo quando os membros das outras denominações estiverem presentes. E ainda assim, cada um limpa um pouco o mesmo lugar. Mas, em questão de ritualismo, nenhum espaço supera a Igreja do Santo Sepulcro. Os principais proprietários do local são os ortodoxos gregos, os ortodoxos armênios e os católicos romanos. Mas ali se encontram os ortodoxos cóptas, os etíopes, os sírios, enfim. Cada um dos cantos e labirintos do ambiente pertencem a um grupo. Horários e lugares de celebração para cada comunidade são rigorosamente regulados nos espaços comuns e a convivência nem sempre é pacífica. Nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Em novembro de 2008, gregos ortodoxos e armênios ortodoxos deram um verdadeiro espetáculo de artes marciais no local, a ponto da polícia israelense ter que intervir. E os problemas datam de muitos séculos.
Em 1192, o sultão Saladino, na tentativa de trazer paz ao espaço, encarregou 2 famílias muçulmanas à guarda da igreja. A família Judé recebeu as chaves do Santo Sepulcro, já que a família Nuseibé, que tinha a custódia da igreja desde o tempo do califa Omar, em 637, foi dada a guarda da porta. Os descendentes das 2 famílias se sucederam nesse trabalho. 2 vezes por dia, um membro da família Nuseibé abre e fecha a porta. A chave fica sempre na guarda de um membro da família Judé. Alguns cristãos permanecem no interior da igreja, ficam trancados durante toda a noite, sem qualquer possibilidade de acesso ao exterior, até que na manhã seguinte as 2 famílias muçulmanas abram a igreja. Isso tudo para impedir que um grupo cristão invada o espaço que pertence a outro. Quando orares, não sejas como os bajuladores, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Tomaram por senhores seus rabinos e seus monges, em vez de Deus, assim como fizeram com o Messias, filho de Maria, quando não lhes foi ordenado adorar senão a um só Deus. Jesus, em várias ocasiões, deu exemplos de que o verdadeiro ritual de adoração a Deus parte do interior da alma humana. Mas se por um lado ele era avesso aos ritualismos, por que teria aceitado o batismo? Quando Jesus aceita o batismo, não é que ele tenha sido batizado, é tanto que João disse que ele não precisava ser batizado. Mas ele precisava ser identificado. É como se Jesus estivesse ingressando numa outra fase. A partir dali começa uma outra fase. Essa é a questão que a gente tem que colocar. Porque o próprio Jesus nunca batizou. Se, em alguns casos, pode-se dizer que o batismo é separatista, pois batizados em uma religião não podem, por exemplo, se casar com os de outra religião, é no Rio Jordão, local onde Jesus teria sido batizado, que temos uma demonstração de como a separação ainda reina naquela região. Nesse trecho, o Rio Jordão é bastante estreito e separa 2 nações, Israel do lado de cá e a Jordânia do lado de lá. Durante as filmagens desse documentário, as relações entre Jordânia e o Estado judeu estavam tranquilas. Mas em Israel e na Palestina, assim como na Jordânia, Egito, Síria e Líbano, países que fazem divisas entre si, as guerras se contabilizam há milênios. Note que em ambos os lados, soldados bem armados estão atentos para que não haja invasões de um lado e outro. Esse controle de fronteira é algo normal e necessário em qualquer país do mundo, se não fosse aquela região que é em sua história, pois ali não existe apenas um controle de fronteiras, mas também e principalmente a preocupação de que pessoas ligadas a grupos extremistas radicais religiosos entrem em Israel com armas e bombas com intenções belicosas. Se tivéssemos compreendido a mensagem de amor que nos trouxeram Jesus e outros profetas, o mundo seria um lugar sem fronteiras. Em Jericó, região sob a administração palestina, encontramos o Monte da Provação.
lugar que coincide com os relatos evangélicos que citam a quarentena que Jesus teria passado ali, sendo provado por Satanás. No monte, você tem uma visão fantástica de tudo que pode existir no planeta Terra. Porque você avista a cidade de Jericó, você avista oásis, você avista o deserto, as montanhas e o Mar Morto. Então você tem um panorama de tudo que existe no planeta. Resumidamente, está ali. Então o que é que acontece? Jesus, olhando aquela paisagem, com o poder que ele tinha, e sendo ele quem era, se ele quisesse, ele seria possuidor de todos os reinos do mundo, que estava simbolizado na visão que ele estava tendo. Jesus não foi tentado, ele foi provado. Ele passou por uma provação? Não através de uma figura criada pelo homem, chamada de Satanás. Porque Satã, em hebraico, significa opositor. Não é um ser. É uma ideia contrária a algo que tem que acontecer. E isso é bem visto lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus disse que precisava ir para Jerusalém e ser entregue na mão do sacerdote, sofrer e ser crucificado. E Pedro disse que não ia deixar que isso acontecesse. E Jesus disse: Afasta-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Não que Jesus estivesse chamando Pedro de Satanás, mas que Pedro estava com ideia contrária àquilo que tinha que acontecer. Afasta-te de mim, ideia contrária. Eu não vim para isso. Meu reino não é deste mundo. Então eu não posso aceitar isso. Agora veja bem, colocar que isso foi Satanás que ofereceu a Jesus é uma incoerência muito grande. Quer dizer, eu respeito quem pensa assim, mas eu não entendo, por uma coisa muito simples. Se Satanás existisse, ele seria a pessoa menos qualificada para se aproximar de Jesus. Onde tem luz não pode ter trevas. E muito menos oferecer alguma coisa a Jesus que ele não tinha. Porque se Jesus era o Filho de Deus, então por herança ele tinha direito a todos os reinos do mundo. Então não precisa Satanás lhe oferecer absolutamente nada. Então Jesus começa a pensar aquilo ali, refletir sobre o que ele poderia optar de aceitar ou não aceitar. Então não é o monte da tentação, é o monte da meditação, é o monte da provação. A origem de Satanás é uma figura folclórica dos persas. Satanás representa o deus do mal. Os persas trouxeram o zoroastrismo. E o zoroastrismo é uma religião que é baseada no dualismo, o Deus do bem e o Deus do mal. Em tudo que se faz na vida, há uma opção. E Jesus deixou ali, para nós, a lição de que a gente deve optar pelo espiritual. Após o episódio do deserto de Jericó, Jesus foi até o mar da Galileia, onde começou a formar seu corpo de discípulos. Os primeiros foram Simão, mais tarde chamado de Pedro, e André. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Outros 2 pescadores foram recrutados por Jesus, os irmãos Tiago e João. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. A seguir, identificou Filipe, Bartolomeu e Tomé. Na sequência, foi a vez de Levi, conhecido como Mateus, um coletor de impostos. E depois disto, saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria e disse-lhe: segue-me. Foram ainda incorporados ao grupo Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu e Simão o Zelote, conhecido como político ou revolucionário que lutava contra os romanos. E, finalmente, aquele que teria um dos mais importantes papéis na implantação da Boa Nova de Jesus, Judas Iscariotes. Por que ele não foi para a Judéia, ele foi para a Galileia? Por que é que ele começa numa região da antiga Palestina,
pobre, discriminada, com gente pobre, discriminada e doente. Sem cultura nenhuma, analfabeta a maioria, por uma coisa muito simples. Do ponto de vista material, se você for ensinar alguma coisa a mudar conceito de quem já tem conceito, é difícil. Você vem e segue-me. Pedro e os outros largam as redes e seguem Jesus. Estavam esperando. Preparou um a um para a missão. Isso eu acho que foi a grande importância. E como líder, ele não mandou ninguém fazer nada. Ele ia na frente, fazendo, ensinando. 4 eram pescadores de peixes. Depois de serem chamados por Jesus, todos se transformaram em pescadores. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Os arqueólogos acreditam que estas são as ruínas de uma casa que foi construída no local em que residira o apóstolo Pedro. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. As escavações que ocorrem aqui acontecem desde 1968 e revelaram a vila que remonta ao século I a.C., uma igreja cristã octogonal do século V depois de Cristo e uma casa do século IV depois de Cristo, que os arqueólogos acreditam ter sido construída no local da casa do apóstolo Pedro. A Galileia, além de ter sido escolhida por Jesus como a sociedade em que ele passaria boa parte de seu messianato, foi também onde se deu o primeiro de seus milagres, o chamado Milagre das Bodas de Caná. A festa de núpcias era tão importante naquela época que você podia até deixar de ir à sinagoga, fazer a sua oração para ir a uma festa de casamento. Então Jesus não só mostra solidariedade com a necessidade do outro, força na transformação e solidariedade com dois espíritos, duas pessoas, dois seres que se unem para constituir uma família. Enchei de água essas talhas, e encheram-nos até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Uma das explicações lógicas ao suposto milagre é que os tonéis, durante o armazenamento e transporte, criaram um forte mosto no fundo dos vasos. Uma vez adicionada água aos recipientes, bastava que os agitasse. O mosto se misturaria à água, resultando em um vinho leve. Você sabe que quimicamente se transforma uma substância em outra, numa reação química naturalmente. Os laboratórios produzem suco de morango, sem ser morango, mas tem gosto de morango. E eu posso perguntar a você, será que Jesus transformou água em vinho ou ele colocou gosto de vinho na água? Assim como em boa parte dos locais em que se acreditam que os grandes eventos evangélicos aconteceram, aqui também fora construída uma igreja. E em seu interior, moedas de várias nacionalidades são atiradas ali por peregrinos do mundo inteiro. Uma curiosa transação monetária, onde homens e mulheres compram favores dos anjos e santos, e por que não dizer, do próprio Jesus. São vários os lugares ditos sagrados onde existe o câmbio divino. O ser humano, ele se aproveita de tudo para fazer essa mercantilização. O dízimo foi criado para o templo, para atender os sacerdotes e os levitas, sobretudo os levitas que não receberam terra na implantação das 12 tribos de Israel. Então, como eles não receberam, as 11 tribos que receberam pegavam o que eles chamam de Maaseh, que vem de Esra, em hebraico, que é 10, que seria a 10ª parte do que se lucrava em agrícola, e levava para os sacerdotes, para os levitas, para as viúvas e órfãos.
E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não creram nele. Ao lado da igreja de Santa Ana, cuja extraordinária acústica acabamos de ouvir, existia o tanque de Betesda, local onde Jesus protagonizara um importante feito. Havia aqui um reservatório de água, lugar de peregrinação para doentes que se reuniam ao seu redor, aguardando que as águas consideradas milagrosas se agitassem. A agitação seria provocada por um anjo e o primeiro doente que entrasse no tanque ficaria curado. Jesus encontrou aqui um homem que era paralítico há 38 anos. Este disse que nunca conseguia ser o primeiro a entrar no tanque, pois sua paralisia não permitia. E Jesus então disse: "Levanta, toma o teu leito e anda." E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. O radicalismo e a ortodoxia religiosa é quase sempre razão suficiente para a discórdia. Tomemos, por exemplo, o próprio Shabá, o sábado. Trata-se de um dia sagrado aqui e, como tal, o comércio não funciona. O transporte público quase não existe e, até recentemente, aqueles que se arriscavam a viajar, uma proibição da Torá, eram apedrejados nas autoestradas por judeus ortodoxos. Estudiosos judeus, assim como os de outras religiões, ao longo da história, muitas vezes ficaram presos à letra. Se nós formos levar em consideração a letra, Jesus expulsou os vendilhões do templo a chicotadas. E como é que pode um espírito tão manso, tão pacífico, que falava dos brandos, dos pacíficos, estar empunhando um chicote e fazendo isto? A Bíblia não é um livro, é uma biblioteca. Cada livro desse teve um autor que escreveu com um objetivo, em determinada época, compatível com costume, história, situações geográfica, política e social daquele momento. O porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda de suas unhas se divide em duas, mas não rumina. Este vos será imundo. Das suas carnes não comereis. No deserto não tem água e o porco só se cria com água. A questão da toxina, da questão de saúde, também é um fator que não pode ser esquecido, porque o porco também é transmissor de determinadas verminoses. Daí porque a ovelha, o cabrito pode se criar no deserto, o porco jamais. Ao invés de você falar, como disse o Cristo, vigiai e orai sem cessar, você diz, olha, tira um dia da semana para você vigiar e orar sem cessar. Pelo menos um dia. Então vem a briga, né? É o sábado, outro diz não, é a sexta, outro diz não, é o domingo. Na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse diálogo de Jesus com Nicodemos, que fala bem explicitamente da reencarnação, só que não fala a palavra reencarnação, mas nascer de novo. Então Jesus, com muita propriedade, fala para ele de algo que ele conhecia, que era a reencarnação. O vento sopra e você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é o Espírito. Por que você não sabe de onde ele vem? Porque ele já existia antes de vir.
E você não sabe para onde vai, porque ele vai continuar existindo depois de passar por essa encarnação. E se ele veio uma vez e passou, por que ele não pode voltar uma segunda vez? Tudo na natureza se repete. Há o ciclo das águas, depois vem a primavera, verão, outono, inverno, e tudo se renova. Tudo na natureza, o sol vai e vem todos os dias. Veja só, se não há reencarnação, quando é que o espírito é criado? Na hora do nascimento. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Ele está falando para vivo ou para morto? Ele está falando para pessoas vivas aqui. Então você entrar na vida cego qual? Se não tiver reencarnação, na vida espiritual cego, só pode se entrar cego noutra vida. Se Deus é justo, por que é que ele vai dar fortuna a um e pobreza a outro, beleza a um, feiura a outro, saúde a um, doenças a outro? Então Deus seria injusto, e a única forma de explicar a misericórdia divina é através da reencarnação. A maior parte dos líderes cristãos, embora descrentes das vidas sucessivas, mantiveram um curioso apreço por obras de outrora. São vários os monumentos em locais católicos que ainda guardam identidade visual com o paganismo. Um deles é esse, que se encontra na Praça do Povo, em Roma. No 1º século a.C., o imperador César Augusto manda trazer do Egito para cá o obelisco que, à época, já tinha mais de 1.300 anos, construído a mando do faraó Ramsés II. No ano de 1589 d.C., o Papa Sisto V manda que se coloque no centro da praça o obelisco pagão, ao lado da igreja de Santa Maria do Povo. A igreja teria sido construída no local onde Nero se suicidou e foi sepultado. No mesmo espaço, o passado egípcio se une ao Império Romano e ao catolicismo. No Panteão, um dos símbolos do paganismo, construído em 125 anos depois de Cristo, hoje abriga a igreja de Santa Maria de Todos os Santos. Hoje você é um rei que pode ter sido um súdito de um Egito no passado, ou de uma Babilônia. Então, você tem um apreço e de repente você olha e você vê uma estátua do passado, aquilo acorda em você alguma coisa. Aí me lembra o obelisco na Praça do Vaticano. Você sabe se não era o Papa Sisto, não era um faraó reencarnado por ali, que estava querendo trazer da sua ex-pátria, inconscientemente. Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Seria Jesus um ser dotado de algum poder sobrenatural? Ou seus feitos milagrosos são mais uma criação a respeito do Cristo? Um dos chamados milagres mais extraordinários de Jesus teria acontecido neste local. Alguém veio e disse que Lázaro estava morto. Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. As doenças catalépticas poderiam simular a morte de alguém e essa pessoa que parecia estar morta não estava. Como muitos nos anos 60, 50, até alguns atores muito famosos, como foi aquele Sérgio Cardoso, né? Que foi enterrado e depois foi descoberto que ele estava vivo, foi enterrado vivo. Então, o que Jesus fez foi chegar lá e mandar despertar, porque a catalepsia simula realmente a morte aparente. E Jesus chegou lá, inoculou energia com a sua força e Lázaro voltou a viver. Mestre, esta mulher
foi apanhada no próprio ato adulterando. Na lei, Moisés nos mandou que as tais sejam apedrejadas. Pois tu, o que dizes? Aquele de entre vós que está sem erro, que seja o primeiro que atire pedra contra ela. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Vai-te. E não erres mais. Vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Ele está falando ali de causa e efeito, dizendo, olha, isso que aconteceu com você foi em razão de alguma coisa que você fez no passado. Talvez um dos momentos da narrativa da vida de Jesus, onde a fé tem seu instante mais controverso, seja no Monte das Bem-aventuranças. Acredita-se que o local onde ocorreu o famoso sermão tenha sido esse. Hoje, um espaço bem cuidado, por entre alamedas floridas, onde a Igreja das Bem-aventuranças recebe cristãos vindos de várias partes do mundo. Avante! Enfrente os humilhados de espírito, porque deles é o reino dos céus. A bem-aventurança é uma conquista que você só vai ter no mundo espiritual. Agostinho falava disso. Você não é essa carapaça que está envergando. Não é esse corpo físico. Não é o detentor do título de doutor, ou seja lá o que for. Não é nem o detentor de uma identidade sexual essa ou aquela. Você é um ser eterno e está na matéria para se sobrepor à matéria. Jesus chega, tem assistindo, esperando por ele, enlutados, órfãos, viúvas, famílias que tinham os pais escravizados pela injustiça romana. Não desistam os puros de coração, porque eles verão a Deus. Os romanos estavam humilhando, porque para o judeu, passar por aquilo era uma humilhação. Mas Jesus quer dizer para ele, se existe um reino romano que humilha, existe um reino espiritual libertador. Os puros de coração serão capazes de olhar e falar, nossa, porque será que a pessoa passou por esta prova? No que será que ela está se purificando? Coitado daquele que fez esse ato tão danoso para o outro. Então você tem que transformar todos aqueles que Jesus fala de bem-aventurado em avante, em marcha. Vão em frente. Não desistam vocês que são bem humilhados. Vocês que sofrem perseguição. Em marcha os mansos, porque eles herdarão a terra. Esse discurso de Jesus não é um discurso de reação, é um discurso de ação, mas ação positiva. Jesus não ensinava ninguém a reagir, ele ensinava as pessoas a agir. Não desista, os que promovem a vida receberão a vida. Em compensação, os que promovem a morte
receberão a morte. Ele podia dizer, se armem, reajam, matem os romanos que matam vocês. Não, promova a vida. Porque quem promove a morte, recebe a morte. Onde estão os romanos hoje? Não desistam os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Então você vai entender por que você gerou as causas nesta vida, por que você está sofrendo coisas que você não gerou nessa vida, por que você nasceu assim, nasceu assado. Uma coisa é você dizer para alguém que está sofrendo que ele é bem-aventurado porque sofre, ou então que ele persevere, que ele confie no amanhã, na misericórdia divina, porque sim, ele vencerá todas as dificuldades e a bem-aventurança virá. Sermão da Montanha é o discurso mais lindo que existe no planeta, né? Que brilha a vossa luz. Senhor, ensina-nos a orar, assim como também João ensinou aos seus discípulos. Pai nosso, que és dos céus. Porque que estás dos céus seria restrito num lugar geográfico. E Deus não está no céu nem na terra, está em todas as partes. Santo é o teu nome. Santo é ou será o teu nome, e não santificado seja o vosso nome, como se a gente estivesse permitindo que Deus fosse santo. Ele já é com a nossa permissão ou sem a nossa permissão. Venha o teu reino. Venha o teu reino indistintamente para os animais, para os vegetais, para a natureza como um todo e não só para nós. Tua vontade se fará, na terra, como também nos céus. Permite que Deus faça a vontade dele, é uma incoerência. Tua vontade se fará e não seja feita. É humildade diante do poder de Deus. Tua vontade se fará na terra como também nos céus. Dai-nos parte do pão, de acordo com a nossa necessidade diária. E não o pão nosso de todos os dias me dá hoje, não. Porque Jesus não podia pedir a comida do mês todo para um dia só, quando ele ensinou que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã no mesmo sermão, porque cada dia tem o seu quinô. Perdoa os nossos erros. Quando tivermos perdoado o erro daquele que nos ofendeu. O meu perdão está condicionado que eu já tenha dado. Eu não posso pedir perdão se eu não perdoo ninguém. Quando você vê pessoas que dizem, faz 20 anos que isso aconteceu e quando eu me lembro ainda sinto um mal-estar. A vontade de se vingar ou de desejar. Quando você perdoa alguém, você tira um problema da sua mente. Você passa a ser feliz. Não nos deixeis entregues à provação, pois assim nos resgatas do mal. E não nos deixes entregues à provação. Então, por isso que ele diz, porque assim nos resgatas do mal, se a gente tiver em sintonia com Deus no momento da dificuldade. Então essa oração ensinada no Monte das Oliveiras, que está lá em aproximadamente 106 placas hoje, 106 idiomas, é uma das orações mais belas que Jesus ensinou ali na chamada Igreja do Pai Nosso. Desde o século III da era cristã, acredita-se que o Monte Tabor é o local em que ocorreram um dos fatos mais cercados de simbologias da vida do Cristo, o episódio da Transfiguração, descrito nos evangelhos canônicos de Mateus, Marcos e Lucas, e que também é encontrado no Evangelho Apócrifo de Pedro. Descrevem-nos os evangelistas que Jesus subiu ao monte com Pedro, João e Tiago. E suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias, com Moisés, e falavam com Jesus. A narrativa apresenta um problema.
para aqueles que acreditam que a ressurreição é do corpo e da alma. Primeiro, o sono eterno não existe, senão ele não teria vindo. Temos um problema aí também, porque Paulo diz que carne e sangue não é do reino dos céus. A carne e o sangue não entram no mundo espiritual. Se Elias entrou, foi o Espírito. E temos outro. O livro do Gênesis diz, tu és pó e em pó te há de tornar. O corpo vai à terra e o Espírito vai a Deus. Eu considero a transfiguração o maior recado de Jesus sobre a comunicabilidade entre os dois planos. É outra coisa que Moisés, se tinha proibido, veio revogar. Que na verdade ele não proibiu, ele regulamentou, o que é diferente. Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. Nós estamos em pleno Monte Tabor. E aqui Jesus fala que certamente Elias terá de vir para restaurar todas as coisas, antes de dizer que ele veio como João Batista. Ainda falta se realizar alguma coisa. Naquele momento que Jesus disse para os discípulos que Elias há de vir restaurar todas as coisas. Para nós espíritas fica bem claro. Jesus se refere à terceira revelação. Quem foi que veio restaurar todas as coisas? Em Israel, estima-se que 77% da população seja formada por judeus. Os muçulmanos são 16%. E os cristãos são apenas 4%. Existem ainda os drusos, religiosos com raízes no Islã, que somam 2% da população, restando 1% que não declararam a crença religiosa. Essa convivência nem sempre é pacífica, e os episódios de radicalismo contam-se a centenas. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. A oração chorosa que ecoa por toda Jerusalém poderia reverenciar as lágrimas que escorreram após tanto ódio ao longo dos milênios. A imponente abóbada dourada da esplanada das mesquitas está em um dos lugares mais importantes para os muçulmanos e para os judeus. Para o judaísmo, é o local de quase sacrifício de Isaac. Para os muçulmanos, lá poderia ter sido sacrificado Ismael. O espaço foi eleito pelo rei Davi para construir um santuário que albergasse o objeto mais sagrado do judaísmo, a Arca da Aliança, onde teriam sido guardadas as tábuas da lei mosaica. O primeiro templo foi construído por ordem do rei Salomão no século XI a.C. Já em 587 a.C., Nabucodonosor II mandou destruir o templo, dando início ao exílio judaico na Babilônia. O exílio se estenderia até mais ou menos o ano de 539 a.C., quando o povo judeu pôde retornar a Jerusalém e reconstruir aquele que seria chamado como o Segundo Templo. No século I a.C., Herodes o Grande, em uma clara tentativa de agradar aos judeus, sendo que ele próprio só tinha descendência judaica de muito longe, manda ampliar o templo. Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa profecia, dita por Jesus aos seus discípulos, previu a destruição de Jerusalém, e foi em 70 d.C., quando os judeus perderam a luta contra a dominação romana, que o comandante Tito ordenou que seu exército não deixasse ficar pedra sobre pedra. Em 691 d.C., a mesquita de Omar foi construída sobre o local do templo. A sua abóbada, com 80 quilos de ouro, só foi colocada em 1920.
Aos judeus restou um muro, na verdade, o muro. Parte desse muro ainda é o resultado das ampliações que fizera Herodes o Grande. Se hoje os judeus só podem vir até aqui, já que no local exato existe uma mesquita, na época de Jesus, o segundo templo era o orgulho do povo hebreu e era muito mais do que um lugar sagrado. Ali, além dos cultos e estudos da Torá, ficava o centro do poder da religião judia. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E Jesus entrou no último dia da festa. Ele entrou num sábado. E o judeu não faz nada no sábado. E na sexta-feira, em Jerusalém, a partir das 15, 16 horas, não se vende nem se compra absolutamente nada. Do ponto de vista histórico, de costume judaico, onde estavam vendilhões no dia de sábado? Muito menos dentro do templo. Inclusive, se você for analisar isso, cada evangelista tem uma história mais ou menos diferente a respeito, o que mostra que não há um consenso. E eu entendo que essa história pode ter sido criada posteriormente por alguém que não conhecia o costume judaico. Se o teu corpo é templo, é casa de oração e não covil de ladrões. Quem são os ladrões que precisam ser expulsos? A mentira, o orgulho, a vaidade, a ociosidade. Esse é o local em que acredita-se que teria acontecido a última ceia, descrita pelos 4 evangelistas canônicos. Aqui existem vestígios de construções bizantinas do século V, de cruzados do século XI e de muçulmanos que no século XII expulsaram os cruzados. Atualmente, esse lugar pertence ao Ministério das Religiões de Israel. Aquilo ficasse como um sinal para que aquele que quiser ser o maior seja o servidor de todos. Vem a prece, o que há de mais belo na Santa Ceia é a prece quando ele fala, né? Pai, eu quero que você os abençoe para que eles sejam um entre si, como eu sou um convosco, e sendo um entre si, eu vou ser um com eles. Se sou um com eles, nós viremos e vamos fazer morada no coração deles, vamos fazer morada neles. Na verdade vos digo, um de vós me há de entregar. Senhor, quem é? É aquele a quem eu der o bocado molhado. O que fazes, faze-o depressa. Judas não traiu Jesus. Ele trairia Jesus se não tivesse feito o que fez. Essa visão do judeu ainda hoje é que o Messias seria um guerreiro e que libertaria o povo de Israel em qualquer situação de opressão. E Roma oprimia. Então ele via naquele momento que ele entregando Jesus, as pessoas iriam se revoltar e havia uma grande revolução e Israel se libertaria. Mas aí, o que acontece? O Cristo mostra para ele que o reino não é deste mundo. Quando ele vai perante Pilatos, ele tinha que fazer, tinha que ser ele, foi escolhido por Jesus para isso. Porque nós nos esquecemos que o projeto era de Jesus e não de Judas. E se aquilo não acontecesse, não teria acontecido a identificação de Jesus como Messias. Foi por ele ter feito o que fez que nós recebemos
todo o ensinamento do Cristo. E foi na parte mais baixa do Monte das Oliveiras, no lugar conhecido como Getsemane, que Jesus iniciou a última etapa de seu plano para a crucificação. Ele sabia que não bastava ter ensinado, sabia que não seriam suficientes os milagres que fizera. O ser humano queria sangue e ele estava disposto a dar. Cercam-me cães numerosos, um bando de malfeitores me envolve, como para retalhar minhas mãos e meus pés. Estas ruínas mostram o que foi durante séculos o centro da vida pública romana. Um local de cerimônias triunfais e de eleições, onde se realizavam discursos públicos e onde aconteciam os processos criminais. Era também o centro dos assuntos comerciais. E como ninguém é de ferro, Vespasiano, aproximadamente no ano 70 d.C., mandou construir o Anfiteatro Flaviano, mais conhecido hoje em dia como o Coliseu. Aqui eram apresentados espetáculos para cerca de 55 mil espectadores. Quase sempre, o auge desses encontros eram as lutas entre gladiadores, um show de violência e de sangue. E não mudou muito até hoje. No futebol, por exemplo, vez por outra, são ofertadas batalhas dignas das arenas romanas. Charles Miller, a violência ainda teve sequência. E o que dizer do maior espetáculo de lutas da atualidade? E os jornalísticos, então? Nada como um belo e bom clima para vender exemplares e atrair propagandas. Na época de Cristo, não poderia ser diferente. E nesse espetáculo, ao que tudo indica, foi o próprio Jesus que apontou o polegar para baixo em uma grande ação de marketing. Roma permitia que as províncias dominadas tivessem a sua religião e organização social. Pilatos era o representante do império naquela região e tinha a obrigação de manter tudo dentro de uma certa paz. Jerusalém estava comemorando a Páscoa judaica. Nessa ocasião, a população saltava de 50 mil para 3 milhões. Jesus entra acompanhado por uma multidão, montado em um jumento, nesta porta em que as Escrituras diziam que entraria o Messias libertador. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. Mas Jesus, ele representava mais uma oposição ao romano do que mesmo aos judeus. No século XII, para impedir a entrada do Messias anunciado, Saladino mandou que se fechasse o portão. E anos mais tarde, muçulmanos fizeram do lado de fora um cemitério, pois as Escrituras proíbem que um sacerdote judeu ande em cima do terreno onde esteja enterrado um morto. Porém, Jesus, o Messias predito nas Escrituras, já havia entrado. E quando o fez, deixou Pilatos em uma complicada situação. E este lavou suas mãos para evitar uma agitação popular. E levando ele às costas a sua cruz, chegou ao chamado Lugar da Caveira, em hebraico chamado Gólgota. Nessas paradas, né, quando caía, ele está dizendo assim para a gente: olha, você também pode cair algumas vezes, mas levanta, tá? Porque cada qual
levará sua própria carga. Simão, ele seguia Jesus. E quando ele soube que Jesus foi preso e que estava naquela situação, ele foi acompanhar Jesus na Via Dolorosa. Quando Jesus cai, o Simão vai e não pega a cruz. Ele pega um braço da cruz e Jesus no outro braço. E os dois vão andando e carregando a cruz. Mais um grande ensinamento de Jesus para cada um de nós que devemos compartilhar e suavizar a dor alheia. Deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E ele recusa. É como se estivesse dizendo, olha, isso aqui não significa nada, é matéria. O vinagre e o fel, e tinha outras substâncias que aliviava, porque era uma espécie de entorpecente, um anestésico. Então esse sofrimento não tem importância, é matéria. Deixa eu passar por ele para mostrar para vocês que vocês não precisam fugir, não fujam. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Jesus vira-se e olha para o bom ladrão. Em verdade eu te digo, hoje estarás um dia comigo no paraíso e não naquele mesmo dia, porque do ponto de vista cronológico, o próprio Jesus só foi no 3º dia. O ladrão não poderia ter ido antes dele. Deus meu, por que me desamparaste? Davi falou no Salmo 22, Jesus repete na cruz. Naquele momento, ele estava recitando o Salmo como se dissesse, olha, isso que está acontecendo aqui já estava escrito lá atrás. Em outras palavras, ele não estava se sentindo desprezado nem abandonado, mas ele estava se identificando com aquele Messias, aquele servo do Cordeiro, predito e profetizado por Davi. Me cercaram, até as minhas vestes estão sendo objeto de sorteio. Os soldados estavam ao pé da cruz sorteando as vestes de Jesus. Os que me olham meneiam a cabeça. A minha língua está presa ao palato. E depois há uma virada no Salmo em que ele fala, mas em ti confio. Do 23 começa como? O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Concordo que foi uma forma de chamar atenção para todos. Inclusive, você observe que ele morreu fisicamente, mas se imortalizou espiritualmente. A maior parte dos cristãos acredita que a Igreja do Santo Sepulcro é o local onde Jesus foi sepultado. Já para cristãos ingleses, este é o lugar. Mas a verdade é que pouco importa se foi aqui ou na Igreja do Santo Sepulcro. O que é unânime é que o corpo sumiu. Vamos ao terreno das possibilidades. Possibilidade 1. Jesus ressuscitou. Perguntaram a Paulo, como é que ocorre a ressurreição dos mortos? Qual é o corpo que volta? Por que a pergunta qual é o corpo que volta? Porque todos conheciam a reencarnação. E como a gente tem mais de um corpo, múltiplas existências, qual é o que vai vir na ressurreição? E Paulo dá uma resposta muito interessante. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas um é a glória dos celestes e outro a dos terrestres. O que é visto de Jesus é o corpo espiritual, como explicou Paulo, e para nós espírito é o perispírito, que é visto na ressurreição. Isso não diminui de forma nenhuma o valor de Jesus, a mensagem de Jesus, a informação de Jesus. O que a gente não pode acreditar é no irracional, as reações químicas não se revertem. Possibilidade 2. Conforme descrito na narrativa evangélica, os judeus procuraram Pilatos solicitando autorização de enviarem guardas para fazer a segurança do túmulo. Defendiam que os apóstolos poderiam sumir com o corpo, transformando Jesus em um enviado ressuscitado. José de Arimateia,
que era parente de Jesus, parente muito próximo. Tinha importância que ele era, pertenceu ao Sinédrio, ele conseguiu de Pilatos, pela questão política, uma autorização para ele retirar o corpo de Jesus da tumba. Quando eles vão lá e encontram o túmulo vazio, é porque o José já tinha tirado o corpo. O que foi feito do corpo de Jesus fora do espírito é ter voltado à terra e ter sido degradado. Estando com eles à mesa, tomando pão, abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Estas são as ruínas de igrejas bizantinas e cruzadas. Aqui é a antiga Emaús, onde, segundo a tradição, Jesus teria se reunido após a crucificação com 2 de seus discípulos, que só o reconheceram quando ele partiu o pão, tal qual fizera na última ceia. Jesus apareceu durante 40 dias, várias vezes. Aparece lá mais uma outra vez e fala com o Pedro: Pedro, tu me amas, tá? Essa parte é muito linda, né? Os 40 dias que sucederam à morte de Jesus foi um desastre para os discípulos. E perderam seu líder, toda a autoridade. Imagine, sentiram-se acéfalos, ovelhas desgarradas. E o que é que acontece? Jesus começou a aparecer para reanimá-los, para despertá-los. Vai para 2 na estrada de Emaús, vai a Madalena e sai dizendo: eu não morri. Por que ele fala 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, filho de Simão, tu me amas? Sim, mestre. Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Sim, mestre. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro, filho de Simão. Tu me amas? Sim, mestre. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Sim, mestre. Pedro tinha negado 3 vezes. Então, ele estava ali como que cauterizando as feridas que existiriam no perispírito de Pedro, na mente de Pedro. Só que depois de 40 dias, 49 especificamente, 7 semanas, na festa do Shavuot, que em hebraico a palavra Shavua é semana, que o grego chamou de Pentecostes, 50 dias, aí Jesus vem de uma forma diferente. Ele não vem mais visto fisicamente. Fisicamente eu digo em perispírito, não era corpo físico. Ele vem como centelha espiritual e abriu o canal espiritual de todos aqueles que estavam ali. Mas quem desceu ali foi a própria energia de Jesus. Para o quê? Agora não mais ele se apresentar. Agora ele precisava do testemunho daqueles que o conheceram. E é tanto que depois do Pentecostes, os discípulos se muniram de tanta força interior, que dali Pedro já saiu para pregar no templo, expondo a própria vida. E aí fundou-se a primeira comunidade sucessora de Jesus em Jerusalém. E a partir dali, quem era discípulo transformou-se agora em apóstolo.
Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Após a partida física de Jesus, os apóstolos continuaram pregando e curando, tendo sido por várias vezes presos e torturados. Batizaram-se com o próprio sangue, como Jesus havia previsto. O único apóstolo que não teve uma morte violenta foi João. E mesmo diante de tanta crueldade, os primeiros cristãos deram continuidade na transmissão da Boa Nova e o cristianismo foi crescendo. Aliás, a propagação cristã para longe das fronteiras de Jerusalém e da Galileia deve muito ao Sinédrio e a Roma. Afinal, foi graças à perseguição destes que os discípulos deixaram Israel e a Palestina, levando em sua bagagem a Boa Nova de Jesus. Um dos países que recebeu estes primeiros cristãos foi a Anatólia, a Turquia dos dias de hoje. Um país que tem, atualmente, cerca de 95% da população de religião muçulmana. Por estas paragens, o Sermão da Montanha ecoou no coração de milhares de cristãos dos primeiros séculos. Os teatros romanos presenciaram as lâminas dos gladiadores, retalhando os corpos de homens e mulheres que seguiam os novos ensinamentos. Alguns relatos citam os episódios das feras que devoravam a gente que seguia o Nazareno. Um povo capaz de orar enquanto estava no auge de seu próprio suplício. O ápice da rejeição contra os cristãos se dá em 64 d.C., quando o atormentado imperador Nero ateia fogo em Roma e atribui o incêndio aos seguidores de Jesus. Que a sua descendência seria peregrina em terra alheia e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. No século I, o cristianismo foi expandindo-se e de grutas e catacumbas passou por Antioquia, por Roma, e na Capadócia encontra-se um dos mais belos sacrifícios dos primeiros seguidores. Sob a montanha, os cristãos que aqui viveram refugiaram-se nas entranhas de pedra. Essa região toda foi alterada há milhares de anos, quando 3 vulcões entraram em erupção. A rocha que se formou após o resfriamento da lava tem uma peculiaridade especial. Apesar de firme, ela se permite esculpir com alguma facilidade. E assim, os cristãos, fugindo do jugo romano, se mudaram para sob essas montanhas condomínios, construídas por civilizações mais antigas que também haviam sido perseguidas. Aqui, os seguidores do Nazareno estocavam alimentos e água. Haviam túneis para cima que permitiam a passagem de ar, e para baixo, onde se podia retirar água. Eram dormitórios, cômodos para a preparação de alimentos, outros para o pisotear de uvas para a fabricação de vinho, e igrejas, muito provavelmente as primeiras do cristianismo. Construções simples, como foram Jesus e seus apóstolos. Essa gente se sacrificou e muito para que a árvore evangélica criasse raízes capazes de se expandir para todo o mundo. Viviam aqui, enclausurados, apertados entre as paredes em que mal se pode passar uma pessoa. A luz que hoje se vê, facilitando a visitação dos turistas, não existia. Viviam uma vida de futuro incerto. Mesmo assim, eles não desistiram de sua fé. E, embora vivendo sob a escuridão das catacumbas, acenderam com seus corações uma luz que jamais se apagou. Uma luz de simplicidade e humildade aprendida diretamente dos primeiros discípulos, na sua maioria simples pescadores. Além da
Capadócia, o cristianismo primitivo deixou marcas em várias cidades da Turquia. Felipe, muito provavelmente, perambulou por essas ruínas de Herápolis. Pedro também evangelizou em terras turcas. E em Éfeso, Paulo pregava nas ágoras, centros comerciais onde se reuniam os habitantes para a compra de especiarias e objetos em ouro da deusa Ártemis. Aqui, Paulo foi preso. Os comerciantes o acusaram de pregar contra os deuses romanos e prejudicar as vendas. Outro que esteve por terras turcas foi João, que mais tarde, na ilha Patmos, na Grécia, teve as visões proféticas do Apocalipse. A história do Apocalipse foi trazida por causa de um momento em que Roma cada vez mais oprimia, destruía qualquer um seguidor de Jesus. É uma obra em que Jesus veio num momento difícil de perseguição dos romanos para soerguer e confortar aqueles que estavam passando pela martirização, pela perseguição. Além de ter sido uma obra psicografada. A obra tem uma mediunidade, vários tipos de mediunidade, porque no primeiro capítulo João diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-os às 7 comunidades que estão na Ásia. Entre os sítios arqueológicos da Turquia, um dos que mais emocionam é o da Casa de Maria, especialmente pela história da descoberta do local. No início do século XIX, Ana Catarina Emmerich, uma freira católica alemã, enferma e febril, teve uma visão de onde seria o lugar em que vivera após a crucificação, Maria, a mãe de Jesus. No relato, além de descrever o ambiente, a freira falava das características da casa. Suas visões foram escritas e publicadas pelo romancista alemão Clemens Brentano. No final do século XIX, o padre francês Julien Goyet, tendo em mãos a publicação, foi em busca do local e achou as ruínas em que hoje muitos acreditam ter sido a Casa de Maria. Defende-se que a casa é exatamente igual às descrições feitas pela freira. O que se encontra abaixo da linha vermelha são os resquícios originais da construção, desenterrados pela equipe que localizou os escombros. Já a parte de cima é uma restauração. Cristãos e muçulmanos reverenciam esse local como sendo aquele em que vivera seus últimos anos Maria, mãe de Jesus. A Igreja Católica Romana acredita que Maria permaneceu em Jerusalém. Porém, os livros de Atos e o Apocalipse deixam claro que João veio para a Turquia após a crucificação de Jesus. E o Evangelho de João cita ainda que o apóstolo foi eleito por Jesus como filho de Maria. Disse a sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. O que mais impressiona naquela que poderia ter sido um dia a casa da genitora de Cristo é a singeleza e a simplicidade do local. Singeleza que foi uma constante na vida de Jesus. Um homem que escolhera viver na humilde Galileia,
mas que, por outro lado, às vezes, apresentava uma comunicação de difícil compreensão até para os doutores da Judéia. Aquele Consolador, o Espírito da Verdade, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mensagens que passaram a ser explicadas a partir do século XIX, quando um educador francês, pedagogo respeitado pela corte e intelectualidade europeia, resolveu estudar os encontros das mesas girantes. Hippolyte Léon Denisard Rivaio foi informado que um fenômeno curioso estava se demonstrando na alta classe francesa. Pessoas se reuniam e faziam perguntas às mesas, e estas respondiam, elevando-se ao ar de forma extraordinária e batendo ao chão. Uma batida para um sim e 2 batidas para um não. Monsieur Rivaio, um racionalista, chegou à conclusão que eram espíritos que moviam as mesas. Com o tempo, o educador passou a atender pelo pseudônimo de Kardec. Trocou as mesas por médiuns e entrevistou os espíritos comunicantes sobre os grandes enigmas existenciais humanos. De suas entrevistas espirituais foram lançados alguns livros, e entre eles o Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra capaz de explicar os aspectos morais e educacionais de toda a mensagem de Jesus. Kardec segue o Evangelho do Cristo. Você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, toda a primeira parte de cada capítulo é uma fala do Cristo, depois o comentário de Kardec, depois o ensino dos Espíritos. Entre ti não se achará quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Engana-se quem diz que a Bíblia proíbe a comunicabilidade entre os 2 planos. Por quê? Porque Jesus mostrou isso no Monte Tabor, recebendo Moisés e Elias. O Espiritismo não é uma religião constituída com sacerdote, com hierarquia, com rituais, com dogmas. Não é. Mas a sua parte moral pode unir todas as crenças do mundo. Meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Nenhum livro do Novo Testamento é tão mediúnico quanto o livro de Atos dos Apóstolos. Apenas nós não paramos e muitas vezes nem estudamos a história dos fenômenos que envolveu tudo aquilo, cura, visões. Paulo foi despertado por Jesus através de visão e ouvindo vozes, mostrando que ele era um grande médium. Santa Ceia é a nossa ceia com Ele. Se você não deixar o Cristo lavar os seus pés, os seus caminhos não ficarão limpos. E se você não tem pés lavados pelo Cristo, é outra vez, né? O Cristo entrando no templo que é a sua vida. Eu sei que as religiões são diferentes,
Mas todas as religiões buscam um ser superior. E é nesse ser superior que a gente tem que se concentrar para acabar com as diferenças e com as divergências. Então, acho que está no momento de que todos nós, independente de religião, darmos as mãos e ouvir o clamor de Jesus dizendo a todos nós: Shalom, paz.